Essa é uma pergunta, na verdade, é um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo, porque é uma pergunta que tem sido feita de forma recorrente para mim. Ah, Fábio, você trabalha com educação à distância, com educação online, já tem mais de 10 anos, mas olha só, como é que é isso de poder matematicamente definir o tempo de duração de determinada disciplina? Então, assim, da minha experiência, isso eu acho que o título até dessa transmissão é mais pensar no ensino online, que por motivos óbvios cresceu muito e vai crescer cada vez mais, mas isso também se aplica ao ensino presencial. Eu já sou professor aí há mais de 20 anos no ensino presencial, e no ensino presencial, de alguma forma, essa é uma questão que os professores nunca tiveram muito que pensar. É algo que era pensado pelos educadores, pelos pedagogos, por quem planejava um curso. E vinha já essa carga horária. Olha, professor, a sua disciplina tem uma disciplina de 40 horas de carga horária. Não, a sua disciplina tem 60 horas. Não, a sua disciplina tem 120 horas. E essa carga horária vinha, você tem tantas aulas por semana, né? Você tem que dar aí 3 horas de aula por semana, isso dá uma disciplina de tantas horas no semestre, por exemplo, para a universidade, que foi muito da minha prática, né? Mas para cursos online ou para o ensino digital e mesmo para o ensino presencial, eu acho que essa questão da educação digital trouxe essa reflexão também para o ensino presencial. Ou seja, o que se via muito era o professor não saber como lidar com essa carga horária. Essa carga horária vinha e o professor tinha que dizer, não, essa é a minha carga horária de 40 horas, eu tenho, sei lá, 2 encontros semanais, isso dá tantas horas e tal. E aí o professor enche o aluno de tarefa para casa, de dever para casa, de trabalho para casa, ou o professor faz outras atividades, usa metodologias diferentes. Como é que fica essa carga horária? E a minha reflexão será que essa carga horária que vem teoricamente pensada para aquela disciplina, ela é uma carga horária de verdade? Então, o que normalmente se vê é que não é. É uma reflexão que é fundamental, tanto para o ensino online quanto para o ensino presencial, como nós já vimos, e que a regra principal é a seguinte, ou seja, o que o professor tem que pensar na definição da carga horária do curso? A pergunta é, quanto um aluno médio, para começar, o que é esse aluno médio? Né? O aluno médio é daquele público-alvo esperado, normal, usual para aquele curso, daquele público-alvo, né, com aquela faixa etária, com aquele nível de instrução, com aquela quantidade de experiências prévias que tem. Desse público-alvo, você coloca ali um aluno médio, quanto tempo esse aluno médio leva para dominar, para aprender, para desenvolver aquele conteúdo, aquelas habilidades e competências que são requeridas, que são exigidas para aquele tema, naquele nível de instrução. Então, essa é a reflexão. Sugestão prática para isso. Vai o professor, que obviamente entende muitas vezes mais do que o aluno e tem muito mais experiência naquele assunto do que o aluno, pelo menos assim se imagina, né? Vai o professor e experimenta por ele fazer aquelas atividades. Então, você tem um curso, por exemplo, onde tem um fórum ali que os alunos precisam debater. Então, o professor pede que os alunos leiam 1 ou 2 ou 3 textos, 3 artigos, digamos, e que o aluno interaja com outros 3 e que possa trocar mensagens e debates teóricos. Quanto tempo que o professor estima que ele, professor, pode levar para ler, ou seja, no caso do professor, reler aqueles 3 artigos com calma, analisar aquilo, refletir sobre a leitura, porque não é ler e acabou. É ler e ter um tempo para maturar, né, para refletir sobre aquela leitura, ter um tempo para elaborar
algo para escrever, ter um tempo para ler o que os outros colegas de curso, por exemplo, vão escrever, analisar aquilo que eles escreveram, interagir com eles. Isso tudo leva tempo. E esse tempo não pode ser subdimensionado nem superdimensionado. É preciso que o professor tenha ali uma estimativa média. Essa estimativa média, ela vai ser muito mais real e fidedigna do que estimativas de carga horária arbitradas por outra pessoa que não sabe quais objetivos e quais conteúdos estão ali previstos pelo professor. Então, isso é muito importante. Então, o ideal é que o professor possa considerar a quantidade de textos de leitura, a quantidade de vídeos que tem para o aluno assistir. Não é só o tempo de duração de um vídeo, mas o tempo que o aluno leva para assistir aquele vídeo de forma crítica, para rever alguma cena ou outra que lhe chamou mais atenção, para refletir sobre aquilo que aquele vídeo disse, para fazer anotações. Então, é preciso considerar isso, né? É preciso considerar o tempo de interação, especialmente em cursos que utilizam metodologias mais ativas, onde se pede que o aluno escreva, por exemplo. A tarefa de escrever um texto, de escrever um trabalho para enviar, é uma tarefa complexa, né? Que requer do aluno criatividade, domínio da informação, que requer um tempo de reflexão e de maturação, né? Totalmente diferente, por exemplo, de um professor que domina um assunto e vai ali escrever um resumo ou alguma outra informação sobre determinada leitura. Então, isso tudo precisa ser considerado, a quantidade de tempo para interação. Em caso de plataformas que contabilizam o tempo, por exemplo, na plataforma Moodle, por exemplo, que é uma que eu já trabalho aí há muitos anos, é possível você ter ferramentas que medem o tempo do aluno online. Muito cuidado com esse tempo. Esse tempo pode ser utilizado como parâmetro, mas lembre-se que muitas atividades de leitura ou reflexões podem ser feitas offline. E porque não estão contabilizadas no tempo online da plataforma, não podem ser desconsiderados, ou seja, precisam ser levadas em consideração. Entenderam, então, que essa pergunta de como é que se define a carga horária de uma disciplina não é uma pergunta de resposta simples, é uma questão complexa, mas eu acho que a resposta para isso pensem sempre em qual seria o tempo estimado de um aluno médio daquele determinado público-alvo que levaria para aprender no nível que se espera para esse público determinados conteúdos. Então, cuidado, porque não é só a complexidade da temática, ou seja, você pode ter uma temática que é sei lá, produzir flores em um jardim. Como é que você faz flores bem feitas em um jardim? E essa temática pode ter públicos totalmente diferentes, desde crianças do primeiro ciclo do jardim de infância, que vão entender de forma simples como se faz uma semente, até uma tese de doutoramento sobre produtividade de jardins, etc. e tal. Então, o nível também de conhecimento, as experiências prévias desse público-alvo, isso tudo é importante para considerar. Então, sempre que o que eu recomendo é, professor, faça a experiência. Formador, você que é o profissional responsável pela formação, faça o planejamento do seu curso e antes de definir a carga horária, faça uma experiência, faça como se fosse um participante de um nível médio desse seu público-alvo, faça ali as atividades, leve um tempo e tenha uma espécie de padrão geral desse tempo, e aí sim você vai poder definir a carga horária. Qual é a carga horária desse meu curso, por exemplo, de extensão? Não, o que eu estou fazendo, não de forma arbitrária, não sobrecarregando, nem subestimando, o que eu defino ali, que é um tempo necessário para o aluno médio, são 20 horas. Ah, mas esse meu aluno pode ficar, ao invés de 20 horas, pode levar 60 horas num curso? Claro que pode. E vai fazer isso se o curso for interessante, nenhum problema quanto a isso, né? Ou ele pode ser mais rápido e já, por exemplo, já ser o segundo curso que ele faz e terminar mais rápido. Em vez de 20 horas, ele vai terminar em 15. Ok,
mas de qualquer forma a atribuição do ponto de vista até formal, você precisa definir uma carga horária, né, nesse mundo que nós vivemos, e a melhor definição é essa por estimativa em tempo que um aluno médio leva para concluir essa atividade. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Qualquer dúvida, escreva aí embaixo e nos vemos nos diversos espaços de interação que aparecerem por aí, tá bom? Obrigado, adeus, foi um prazer.